sejam todos bem-vindos. Vamos fazendo a nossa prece do coração, pedindo a Deus pelas nossas necessidades físicas e espirituais, que possamos aurir o consolo, o bem-estar, a harmonia de todo o ser, para podermos continuar a nossa jornada evolutiva. E assim, agradecidos por esses momentos tão belos nas nossas vidas, dizemos: obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua ternura de Pai, pelas palavras do Mestre. Assim seja. Vamos falar hoje sobre a lei de progresso. O progresso é o movimento ou a marcha para frente. A ideia do progresso é a síntese do passado e a profecia do futuro. As etapas do progresso técnico podem ser resumidas da seguinte forma: até o ano de 1700, o sistema produtivo na Europa ele era baseado no artesanato. E entre 1700 a 1910, nós temos a Revolução Industrial na Inglaterra, que passa a ser mecanizado. E entre 1910 a 1973, com o sistema Ford, nos Estados Unidos, prevaleceu a produção em série. Depois de 1973, surgiu o sistema Toyota no Japão, caracterizando os investimentos, minimizando o sistema de produção baseado no justo tempo. Como progride a humanidade? E quando que uma civilização pode ser considerada adiantada, completa, bem-sucedida? O progresso é a lei natural, nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 780. E parte-se de um estado natural, que é a infância da humanidade, para se chegar a um aprimoramento moral e intelectual. Esta é a finalidade. Mas nós lembramos que nem sempre o progresso moral ele caminha com o progresso intelectual. Na realidade, o progresso moral é consequência do progresso intelectual, porque fornece os meios para o desenvolvimento do livre-arbítrio do ser e que aumenta a responsabilidade pelos seus atos, que não pode impedir que o progresso aconteça. O ser humano, ele não pode impedir a marcha do desenvolvimento. E os que tentam impedir a marcha do progresso agem como uma pedra sobre uma roda, retardam seu adiantamento e acabam, mais cedo ou mais tarde, sendo esmagada por ela. Quando, no entanto, um povo não caminha com a pressa desejável na evolução natural, nós sabemos que Deus, através de suas leis, lhe suscita o avanço na marcha evolutiva com um grande abalo físico ou moral, ou esse que está acontecendo nos dias atuais, com a pandemia, o desenvolvimento do materialismo, é a maior, a destruição do materialismo é a maior contribuição que o Espiritismo pode oferecer ao progresso da sociedade, diluindo o orgulho, a vaidade, que desenvolvem a ambição, a paixão pelo poder, pela riqueza, na medida em que desenvolvem a inteligência sem amor pela natureza.
do Livro dos Espíritos, na questão 776, o que queres é a felicidade do bruto? Satisfazer apenas o aqui e o agora? Há pessoas que não compreendem outras, não as veem como irmão de caminhada evolutiva, porque andam perambulando no universo envoltos na ignorância, correndo apenas atrás do sucesso. O progresso moral não segue sempre o progresso intelectual. É o quadro que nós temos na atualidade. Fome, misérias, doenças, seres desesperados, à margem do caminho, esperando uma mão amiga para serem levantados. Nós temos um progresso intelectual formidável, oriundo do desenvolvimento da inteligência e da cultura, mas a ética e a moral estão deixando a desejar. Por isso que há tantas guerras, tantas discussões e interesses diferentes entre as nações, porque cientificamente, intelectualmente, pode ser muito adiantadas, mas a moral não acompanhou. Por isso nós temos tantas guerras, tanto sangue derramados, milhares e milhares de irmãos sendo explorados, muitas discussões sobre a paz têm acontecido, evidenciando os interesses materiais, comerciais, políticos, refletindo a nossa evolução enquanto habitantes de um planeta a caminho da regeneração. Parece que o ser humano empacou e não vai adiante. Os homens são a favor da paz, desde que não se mexa nos seus interesses. E na questão 785, nos diz que o maior obstáculo do progresso é o sentimento exacerbado do orgulho e do egoísmo, que pela maioria dos homens ainda são alimentados. Porque os sinais podem se ver uma civilização completa. Como é que a gente percebe que uma nação está evoluída? Às vezes, nós vemos na televisão países que já alcançaram um determinado nível de educação, política, moral, no sentido do trato com os outros, cumprindo as leis dos seus países, cumprindo as obrigações, não sujando a rua, pagando os impostos. Isso já é um sinal de evolução patente de um povo que habita uma nação. Nós precisamos lembrar que as civilizações têm os seus graus, como todas as outras coisas. E definir o que é um padrão de um nível de evolução em um mundo de transição evidencia o crescimento. Quando as leis humanas se aproximam mais das leis divinas. O que mais entrava o progresso individual e coletivo? E de que forma o espírito pode contribuir para o progresso de uma sociedade? A resposta: apenas por um trabalho conjunto, reagrupando todas as disciplinas, filosofias, científicas e espirituais,
que será capaz de abrir as portas para um progresso mais efetivo na direção da paz. Essa tarefa, ela precisa da participação dos historiadores, dos filósofos, dos físicos, dos biólogos, dos teólogos, dos sociólogos, dos psicólogos e etc. De pessoas envolvidas com o desenvolvimento do saber. O desafio é grande, porque se trata de levantar sobre o sentido da humanidade o véu da ignorância. Compreendermos por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. É aí que entra o Espiritismo, esclarecendo qual é o sentido da nossa vida. Ela se move a partir da realidade espiritual e, consequentemente, dos valores espirituais. Essa é a proposta do Nazareno. Ele compreendia toda essa dinâmica. Trouxe à humanidade um caminho novo de transformação, de resolução para os desafios que estamos vivendo. E espalhou pela psicosfera do orbe os seus eflúvios amorosos para sensibilizar as mentes obscurecidas. Abraçou a humanidade numa singela despedida. E assim que possamos, de hoje em diante, olhar para Jesus, o homem vitorioso, o homem cheio de luz, o homem que progrediu e que está mais pertinho de Deus. E também, para seguir as pegadas do Mestre, lembramos do servo de Assis, quando, na sua humildade, em busca do progresso, ele dizia com simplicidade: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Jesus, Mestre da Luz, fica conosco. Precisamos tanto da tua companhia, do teu abraço, todos os dias. Inunda nosso coração de paz, de amor, de vontade de lutar, mesmo imersos na dor. Muita luz, serenidade e muita paz para toda a humanidade. Assim seja.